Instagram. Agora você pode já procurar a bolinha lá do Instagram, tá, Priscila? Que já estamos ao vivo no Instagram e também estamos ao vivo agora também no YouTube. Pronto. Aqui já entrou você, perfeito, com a sua carinha super feliz. Deixa eu procurar você aqui, pronto. Eu esqueci só de te passar o link do YouTube para passar para a galera poder te ver. Oi, Maurício, boa noite. Ih, tá dando alerta. Oi, boa Oi, boa noite, noite, Priscila. Priscila. Então, Então, estamos já estamos para já você para aqui você aqui comigo comigo no no Instagram. Instagram. Tô só Tô ouvindo um falando eco um aí no eco no fundo. fundo. Eu tô achando que aqui o fone. Peraí, vou tentar acessar de novo. Isso, que Isso, a ideia a é que ideia é que você você tampe o tampe o som para som não para não sair sair nenhum som nenhum do seu som do seu celular. celular. Oi, Oi, Jéssica, Jéssica, bem-vinda. bem-vinda. Estamos aqui Estamos com a aqui com a Priscila. Priscila. Agora tá um problema porque eu tô conectado no fone. É. Tá, Tá, então você não então você não consegue consegue bloquear o bloquear som o que som sai que do sai do celular, é isso? celular, é isso? Deixa eu ver. Não, acho que não. E agora dá uma melhorada? Não. Tá dando eco, né? Sim. Tá, Tá, então se não então tá se não dá certo, certo, então, então, indicando aqui de indicando aqui de fazer fazer a a chamada chamada pelo celular, pelo celular, no Instagram, Instagram. vamos manter Vamos todo manter mundo todo por mundo conta por do conta do imprevisto. imprevisto. E aí E aí, qualquer coisa, qualquer eu coisa, só eu só mantenho mantenho a chamada a aqui chamada aqui pelo pelo meu meu celular. celular. E aí E aí depois depois eu eu compartilho também para compartilho para você. você. E você Você consegue também consegue também publicar publicar no seu no feed seu também feed do também do Instagram, Instagram. tá? Tá, então se eu me passa o link, eu já posto aqui o link pro pessoal poder entrar na live via YouTube, então. Isso, vai um Isso, pouquinho um se você pouquinho se eu procurar procurar aqui aqui no no navegador, navegador, referência. referência, Microsoft Microsoft Edge. Edge. Esqueci de Esqueci de procurar procurar esse esse link antes. A nossa live vai ser relacionada à nutrição e vegetarianismo no esporte, certo, Isso, Maurício? perfeito. Que é Perfeito, que é isso isso a a sua sua especialidade, né? especialidade, né? É, É, youtube.com. youtube.com. Ó, vou sair daqui e aí eu já encaminho o link pro pessoal, tá? Beleza. Beleza. Já achei aqui. Copiar link. Pronto. É, te mandei no WhatsApp, tá? O link tá aqui. Entrevista com a nutricionista Priscila Massa. Tá me ouvindo? Tô te escutando. Perfeito. Então, pessoal, não deu certo fazer aqui no Instagram, tá? Então, eu vou manter a live no Instagram só com o meu perfil, tá? Aí depois prometo que eu dou um jeito de colocar a Pri no final da live a gravação como colaboradora. Aí também vai conseguir postar o conteúdo no perfil dela, tá? Enquanto isso, podem tentar ir no YouTube, tá? Que eu passei o link para o público acessar no YouTube ao vivo, tá? E ela vai passar para todo mundo que ela puder. E quem quiser tentar dar um jeito de também acessar o link, pode tentar ir no meu link da minha bio Maurício Cano, que tem lá o meu link do YouTube também. Então bora lá, Priscila? Sim, tô só tentando pôr o link aqui agora. Ai, meu Deus. Você recebeu meu link, né, no WhatsApp? Recebi. Ok, um pouquinho só de paciência, gente. Várias questões técnicas sempre pra gente resolver, mas a gente resolve. Sim. Vamos ver se agora vai. Pronto, coloquei aqui, acho que agora vai. Você botou aonde o link? Direto no Instagram, para o pessoal que quis assistir agora, tipo, live agora às 21h20. Bom, beleza. Pronto. Então, massa. Obrigado. Vamos lá, então? Bom, então estamos já uns 4 minutos e pouco aqui dessa introdução técnica. Agora sim, oficialmente começar. Então, bem-vinda, Priscila Massa, minha querida nutricionista VEG dos esportes, que tem me acompanhado aí nos últimos anos nessa minha jornada de comilança saudável, ou tentando ser.
E eu sou jornalista Maurício Cano, desde 2006 pela USP, e tenho experiência desde 2004, 2006 pela Folha de São Paulo, Estadão, nos grandes meios de comunicação do país. Hoje em dia tenho feito um trabalho jornalístico mais voluntário, como independente, espalhando entrevistas como um mini Jô Soares da vida, com as pessoas que eu considero relevantes para trazer informações interessantes, experiências para o público, né, como no seu caso, na questão de saúde, né, que eu acho também cruzando com o conteúdo, né, da defesa dos animais, né, tanto que estamos aqui em nome do GEDA, o Grupo de Estudos de Direitos Animais, que fundei logo no ano que eu me virei vegetariano, em 2007, para procurar fomentar informações sobre o tema aí do vegetarianismo e da defesa animal, né? Então fique à vontade para se apresentar um pouquinho. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Priscila Massa, nutricionista. Me formei em 2013 pela Universidade de São Camilo. Fiz a especialização em nutrição esportiva, capacitação para alimentação vegetariana e vegana pela Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, SBV. E minha última pós foi a leitura de análise de exames laboratoriais do vegetariano ao onívoro, né? Então, aí, para poder ver toda essa parte dos exames de sangue, ver deficiências de vitaminas, minerais, ver toda essa parte metabólica de carboidrato, proteína e gordura. E é o que eu amo trabalhar, que é essa parte de atendimento clínico, de auxiliar nessa parte da transição do vegetariano para o vegano, do onívoro para o vegetariano, ou já uma transição direta do onívoro para o vegano. E também gosto muito de trabalhar nessa parte de nutrição esportiva com atletas de endurance e auto-endurance. O que é endurance e auto-endurance, desculpa? Seria mais essa parte de atletas amadores ou profissionais relacionado com, por exemplo, corridas de 42 quilômetros, triatlon, corridas de ultraduração. Então, normalmente são exercícios aí que ultrapassam 3, 4 horas de duração. Caramba! Haja energia! Haja energia e, tipo, é muito incrível de ver a pessoa se desafiando aí, conseguindo atingir ótimos resultados. Caramba! Realmente, o ser humano é uma coisa mirabolante, né? Como é que se coloca para se buscar superações, né? Essas coisas são muito bonitas de ver, né? Sim, sim. Eu gostaria de que você contasse um pouco das suas experiências justamente então nesse sentido, né? Como aqui não é uma consulta para mim ou para ninguém especificamente, eu queria que você me contasse para a gente, né? Para o nosso público agora, quais são as experiências marcantes que você sentiu de superação? Dá um exemplo, dois, três, que você, ao longo dessa sua trajetória de vida profissional, você algum exemplo bem interessante ou divertido de superação que você pôde ver de alguma pessoa? Nossa, tem vários casos. Vou começar com o último, que foi de um paciente que resolveu me procurar buscando virar Ironman, né? Para quem não sabe, Ironman é quando a pessoa ela nada, corre e pedala. Normalmente essa prova tem aí uma média de duração de 8 a 17 horas e esse paciente chegou com 12 horas de duração. Ele primeiro me procurou com a ideia de fazer uma transição de onívoro para vegetariano no tipo ovo-lacto. E foi uma experiência incrível, porque ver aí o desempenho que ele teve só de virar vegetariano, né? Então, conseguiu cair em tempo nos treinos, um super melhor rendimento. Então, foi uma experiência em tanto. Nessa parte digamos, deixa eu pensar quem mais, que foi assim, tipo uma superação, digamos que é mais ele. Uhum. Mas cada vez que você tem uma pessoa diferente, a gente tem aí um pouquinho de tudo, né? Uhum. Massa. Eu também estou num desafio novo na parte física esportiva agora, né? Que eu acho que eu não te contei, mas eu fiz um workshop para a comunidade, né? Dos bombeiros, dos salva-vidas, aqui em Florianópolis, onde eu resido já faz uns quase 2 anos, porque eu comecei a participar
fui conhecer um projeto chamado Surf Sem Fronteiras, né, que eu virei surfista também, faz quase 2 anos aí, desde a Paraíba. É, e aí me convidaram para conhecer esse workshop, né, para a questão geral, né, de educação, de cuidados com a saúde, com a vida na praia, né, na mar. E eu fiquei tão apaixonado com esse workshop de umas 3, 4 horas, né, a gente fez algum treinamento básico, né, de respiração, né, de reanimação, de entender os casos que tem que tomar cuidado, blá, blá, blá. E aí eu decidi, então, fazer a prova, né, de salvar vidas, para entrar na formação salvar-vidas mesmo. É, só que tem que fazer uma prova bem difícil de natação e também de corrida, né? É, e aí eu comecei, faz cerca de um mês, a me preparar para isso, né? Ah, e por acaso tem a ver com a sua especialidade que tem a ver com corrida, atletismo também, pelo visto, né? Depois é capaz a gente ter que trocar uma figurinha sobre isso também, então. Sim, sim. Geralmente os casos que você acompanha são de atletas que buscam se aperfeiçoar na corrida mesmo, então, que outros esportes que te procuram? Ó, a maioria me procura ainda na ideia de hipertrofia, que seria ganhar volume de massa muscular, ou normalmente de perda de gordura corporal, ver uma definição muscular maior, que é a grande maioria das pessoas, né, que vão que são que a gente chama de desportistas, né, que são as pessoas que frequentam a academia, normalmente com algum fim estético. Mas quando me procuram nessa parte de atletas amadores, seriam mais nesse quesito de corrida para 21 quilômetros, para 42, para fazer um triatlon do tipo 70.6, que é o meio triatlon, e aí o Ironman. Os únicos que não me procuram, que não adianta, que seria na parte de fisiculturista, que aí no caso eu encaminharia aí para um colega meu. Porque fisiculturismo já foge um pouquinho aí da minha alçada. Qual que é a diferença? É porque é uma alimentação muito diferente no sentido de períodos com um pouco de restrição, períodos com grande volume. Normalmente é mais interessante fazer consulta buscando essa ideia de fisiculturista com algum profissional que tenha aí uma bagagem no assunto, porque são esportes bem diferentes, né? Essa parte de fisiculturismo com essa parte de aumentar rendimento em treinos, melhorar tempo, melhorar velocidade, rendimento, são coisas muito opostas. Uhum. Então, normalmente tem aí um outro nicho para trabalhar com fisiculturistas. Então, fisiculturista é o que simplesmente busca aumentar a massa muscular do corpo e ter uma estética mais apurada, poderosa, na estética visual mesmo, né? Ah, eu, eu também, numa época, né, de vez em quando volta e meia, tento voltar a procurar isso, né? Então, não dá para conseguir as duas coisas, ou vai ficar uma bagunça. Se eu tentar ao mesmo tempo procurar melhorar minha massa muscular, meu físico estético, e ao mesmo tempo minha performance esportiva, como funciona? Que depende muito. No caso do fisiculturista, normalmente é para poder participar de competições, para ganhar normalmente. Lógico, todo mundo que faz competição é para ganhar, lógico. Mas é outro sentido. A ideia de hipertrofia, buscando fins estéticos, é outra coisa. Fisiculturista é quando você fica tipo, com a musculatura extremamente aparente. Uhum. Às vezes fazendo uso ou não de hormônios anabolizantes. Depende muito, né? Tá, mas então é uma coisa muito específica assim que a maioria das pessoas não vai exatamente procurar ser fisiculturista. É bem raro procurar, Sim. bem raro. Então, geralmente, no caso meu, por exemplo, sou uma pessoa normal, assim, digamos. Hipertrofia, ganho de volume de massa muscular. Sim. Então, nesse caso, você atende normalmente, então. Sim, Sim. Hipertrofia sim. Tá. Então, dá alguns exemplos, o que a pessoa que quer focar em ganho de massa muscular versus pessoa que realmente quer se focar no performance esportiva, como na corrida, etc., ela tem que ter esses cuidados, então, no caso da nutrição. Então, quando a gente pensa em melhora de rendimento, a gente precisa pensar aí em carboidrato, porque é o carboidrato que vai auxiliar a gerar energia, auxiliar que a pessoa consiga aos pouquinhos aí melhorar rendimento, desempenho, aumentar peso nos treinos ali.
E não só em carboidrato, como também pensar na parte de proteína, para poder fazer essa parte de recuperação muscular, né? Então, o exercício físico vai fazer o rompimento das fibras musculares e depois a gente precisa repor esses aminoácidos que vão ser necessários aí para construir essa parte da fibra da musculatura. E não é só com carboidrato e proteína que a gente tem que se preocupar, com micronutrientes também, né? E quando a gente fala aí de micronutrientes, a gente está falando de magnésio, que podem prevenir câimbras normalmente. A gente está falando de vitaminas do complexo B, que também auxiliam na produção de energia. Também a gente está falando aí de vitamina D. Uma vitamina D baixa, a pessoa acaba perdendo um pouco de força. Uma ferritina baixa, que é um estoque de ferro, faz com que a pessoa também perca força e desempenho nos treinos, tanto para homem quanto para mulher, né? E um hemograma, onde a gente pega ali uma hemoglobina baixa, que normalmente, às vezes, ela pode estar baixa causado por anemia, né? Que é a perda de sangue de alguma forma, seja mulheres por conta de menstruação, seja aí homem ou mulher por conta de cirurgia, ou por alguma perda sanguínea de algum corte, de alguma forma. E aí o que acontece? Se a gente acaba tendo aí uma anemia, essa falta de oxigenação nas células, a pessoa vai perder totalmente rendimento. Então, porque não vai chegar oxigênio suficiente. Então, essa perda de rendimento valeria tanto para a parte de exercícios de alta duração, corridas, de 10, 21, 42 ou mais, e para também uma musculação, e para o dia a dia mesmo, até para subir uma escada vai fazer diferença, né? Então, a parte da alimentação ela é fundamental, pensando em todos esses aspectos. Eu me lembro dessa questão dos micronutrientes, né? Que você me deu uma bronca na nossa última consulta, que eu estava muito focado na coisa clichê, né? De carboidrato e proteína, que toda pessoa da musculação sempre fala, é isso aí, é carbo e proteína, carbo e proteína. E eu não estava, né, dando importância na minha rotina de alimentação para vegetais no geral, né? Brócolis, cenoura, verduras, que, isso aí é coisa frufru, frescura. Mas acontece que são essas coisas que vão fazer a diferença para juntar tudo e dar uma liga importante para que o corpo funcione como um todo e essas proteínas e carboidratos tenham eficácia de fato na nossa performance ou no crescimento muscular, é isso? Sim, sim. Porque quando a gente pensa em crescimento de volume de massa muscular, seja aí a ideia de massa magra, né? Primeiro que a gente tem que dar o estímulo, e quem dá o estímulo é sempre o exercício físico, no caso uma musculação, um crossfit, alguns exercícios que faça rompimento de células, né, de fibras. Depois que a gente rompeu, a gente precisa aí estar com uma alimentação adequada. Então, se for uma ideia de hipertrofia, ganhar volume de massa muscular, a gente tem que estar consumindo mais do que o nosso organismo realmente está precisando, né? Um pouquinho mais, senão acaba mantendo o peso ao invés de auxiliar e a ganhar um pouquinho mais, por conta dessa ideia de ganhar volume de massa muscular. Uhum. Se for a ideia de rendimento, a gente tem que dar uma priorizada no aumento do carboidrato, pensando em exercícios de longa duração. Porque normalmente exercícios que ultrapassam 90 minutos, a gente já precisa usar carboidrato durante o treino. Então, não é só mais uma ideia de pré-treino e pós-treino. A gente precisa de um carboidrato ali durante, normalmente joizinhos, barrinha energética, batata bolinha com um pouquinho de sal, um purezinho de batata, uma shakeira com creme de batata com sal. E aí não é só na batata que a gente se preocupa, né, com essa parte do carboidrato. A gente também acaba se preocupando um pouquinho aí com a parte de sódio, porque a ausência de sódio ali faz com que tenha um risco aumentado para uma desidratação. E aí, se tem desidratação, acaba totalmente ali o treino, porque não dá para dar continuidade. Só água e um suplemento hidroeletrolítico, que é esses famosos com água e eletrólitos, dos nomes famosos que a gente encontra com facilidade, só eles normalmente às vezes não dão conta. Às vezes a transpiração demanda aí uma quantidade maior de sódio e a gente precisa aí de uma cápsula de sódio mesmo. Uhum. Tá, desculpa, tá ainda com um pouco de dificuldade para mim entender a diferença na necessidade nutricional de quem é um atleta e de quem quer buscar realmente corrida, por exemplo, mais performance e tal, ou
de quem vai buscar hipertrofia muscular, ganhar massa muscular. Porque os dois necessitam de carboidrato. Eu não entendi muito Sim, bem a mas diferença nos dois. porque assim, para exercícios de longa duração, vamos pensar em 21 quilômetros, já começa com a ideia de longão, né? Então já entra como ultraduração. Você precisa de uma quantidade maior de carboidrato para conseguir ter uma boa energia, desempenho esportivo, quando comparado com uma pessoa que vai fazer um treino voltado para uma hipertrofia, por exemplo. Precisa de uma quantidade, às vezes, inferior, normalmente. Tá? Então, já pensando na parte de gordura, a gente trabalha com menos em ambos casos. Já na parte de proteína, quando a gente visa volume de massa muscular, aumentar o volume de massa magra, a gente precisa de uma quantidade de proteína maior do que, por exemplo, uma pessoa que faz exercícios de endurance. Então, faz uma bicicleta, faz natação, faz corrida. Normalmente, essas pessoas precisam de uma quantidade um pouquinho menor de proteína quando comparada a uma pessoa que visa ganhar volume de massa muscular. É que cada caso é um caso, precisa fazer normalmente avaliação de metabolismo, que tem pessoas que metabolizam muito melhor carboidrato, outras metabolizam muito melhor proteína, mas de maneira geral seria mais ou menos essa ideia. Meio que a proteína com um pouco mais de ênfase para quem busca hipertrofia e um pouco mais de ênfase para o carboidrato para quem busca mais a performance atlética, como em corridas e tal. Porque precisa de energia, e quem disponibiliza essa energia para a pessoa é a glicose, que vai vir ali, normalmente, em primeiro lugar ali do carboidrato. Certo, bacana. Bom, agora são 9h38, né? A gente começou por volta das 9h20, daí fazer uma cerca de meia hora, um pouquinho mais talvez, uma empolgação um pouquinho melhor aqui, vamos ver. Você está tranquila para ir até por volta das 9h50, mais ou menos? Tranquila. Massa. Inclusive, muito obrigado novamente pela sua atenção, pela sua generosidade em participar aqui do canal. Né? Eu sempre achei você uma simpatia incrível, uma pessoa muito generosa, muito esclarecedora no conhecimento também. Então, tudo de bom. Que bom. Fico feliz, com carinho. E, inclusive, eu tenho que dizer que, por acaso, eu vi aqui no Instagram, acabou de entrar o deputado Ricardo Zara aqui, que ele disse que conseguiu a maior verba em São Paulo, no Congresso para a causa animal. Entrevistei ele faz acho que 1 mês e meio, mais ou menos, né? E eu acabei de ver que entrou o perfil dele aqui na nossa live. Que legal! 200 mil votos ele teve, acho que está no terceiro mandato. Então, mas não só ele, mas também na minha programação de entrevistas, né? Acho que você é a única, talvez, que eu estou entrevistando fora do tema político, já que estamos quase nas eleições agora, né? Então, além dele, entrevistei mais outros cerca de 4 ou 5 candidatos veganos. Ele não é vegano, mas ele também, por um lado, procura trabalhar por essa causa, né? Os outros, creio que são, na maior parte, veganos mesmo, né? Para deputado federal e tudo, né? Enfim, então, obrigado pela explicação até o momento. Na parte, então, mais do vegetarianismo, né? Do veganismo, né? Como é que foi o desafio para você conseguir trabalhar com esse assunto, que talvez na universidade tenha sido talvez desafiante, não sei, se houve muitos bloqueios, barreiras, ainda que eu tenha visto alguns relatórios da sociedade canadense, americana, indicando um parecer ok, ou também do Conselho Regional de São Paulo, Mato Grosso do Sul, foi Marco também, indicando ok a dieta vegetariana e vegana e tal, mas não sei se culturalmente ainda no meio de nutricionistas e até de médicos também, o assunto do veganismo e vegetarianismo ainda é bastante estereotipado, com clichês, com desinformação e tal. Conta pra gente como foi seu processo acadêmico desde o primeiro ano da faculdade. Tá, então eu vou começar pegando um pouquinho da minha história aí, tá? Pra até chegar na época da faculdade. Pra mim, falar um pouquinho sobre o vegetarianismo nunca foi um problema e nunca também foi uma dificuldade. Porque eu virei vegetariana muito cedo, né? Eu tinha 11 anos de idade quando eu resolvi virar vegetariana. Uau! E bem cedinho, ainda era criança. Nossa! E aí, eu lembro que eu gostava muito de ler essa parte de plantas relacionadas, tipo, planta X tem isso, planta Y tem aquilo. Então, entendendo um pouquinho sobre essa parte de nutrientes, que foi aos pouquinhos aí que eu fui me encontrando cada vez mais no mundo da alimentação, da nutrição. Eu entrei na faculdade em meados de 2010
Foi 2010 quando eu entrei. E só tinha eu de vegetariana na turma. Eu lembro que a gente era uma turma extremamente grande. Sei lá, não lembro ao certo se eram 40 alunos ou 60, não Uau. lembro ao certo, já faz bastante tempo, né? Uhum. E eu era a única vegetariana da turma. Então o pessoal zoava pra caramba. Uhum. Ei, falta B12. Vamos no churrasco, Priscila. E aí eu lembro que eu ia até nos churrascos, mas eu levava minha proteína de soja, aquela da latinha, levava berinjela, levava abobrinha, meus temperinhos e tava sempre ali na turma. E aí na faculdade a gente não tinha nada sobre o assunto, pelo menos até 2013, que foi o ano que eu me formei, né, em dezembro de 2013, nunca foi abordado sobre o assunto. Só falou, vegetarianos precisam prestar atenção em B12. Tá, e aí? O que é um nível bom de B12? Quanto de B12 que a gente suplementa? Infelizmente a gente não teve isso daí na faculdade. E aí, quando eu me formei em 2013, eu não gostava de consumir alimentos de origem animal no sentido de consumir ovos, eu tinha um pouquinho de aversão. Os laticínios eu tinha bastante aversão. E aí eu comecei a minha transição aí, no caso, para o veganismo a partir de 2014. Então, de 2014 a 2017. E aí eu sempre quis trabalhar com o público vegetariano e vegano. Eu pensava, nossa, se eu fiz exame de sangue nesse ano, eu tinha uns 22 anos de idade na época e a minha primeira vez que eu tinha feito exame de sangue na vida. Uau. Tava com uma glucose extremamente baixinha, uma ferritina extremamente baixinha. E aí eu comecei a ir atrás do assunto, né? Então, olhar no PubMed, que é um jornal onde a gente procura informações acadêmicas sobre diversos temas, diversos assuntos. Então, eu pegava os artigos relacionados à parte vegetariana e vegana para poder entender um pouquinho mais, para ver essa parte de vitaminas que seriam interessantes, suplementação. E aí, até que então, teve um curso da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, que foi uma capacitação em 2016, se não me engano. E eu fui nessa capacitação, que foi onde eu encontrei o Dr. Eric, Uhum. e ele falou muito sobre essa parte de análise de exames, né? Falou muito sobre essa parte de B12, de ferritina, de vitamina D. Nesse mesmo tempo, teve também palestras da Paula Gandin, que é uma nutricionista maravilhosa, da Alessandra Luglio, que também é outra nutricionista maravilhosa, e lá elas abordaram bastante também sobre o vegetarianismo, que era quando começou a crescer cada vez mais. Então, eu fui aprendendo mais sobre o vegetarianismo, em primeiro lugar, na prática da vivência, em segundo lugar, na parte de cursos, né? Uhum. Aí, depois dessa capacitação, eu aprendi muito a fundo no último curso, que foi o curso de análise de exames laboratoriais, do vegetariano, vegano ao onívoro, que foi o curso do Dr. Eric, que foi onde eu consegui aprender muito, muito, muito essa parte de metabolismo, que envolve essa parte toda de exames, metabolismo. E foi assim que eu fui aprendendo. E até hoje eu percebo que, infelizmente, tem muitos profissionais que ainda não são a favor do vegetarianismo nem veganismo, no meio da nutrição, no meio médico. Infelizmente, eu percebo aí que o pessoal ainda não é todo mundo que acredita aí na causa. Uhum. E a questão não é que é uma questão de religião, né? É uma questão de ciência, né, na verdade, né? Não é questão de acreditar ou não, é só você observar os dados, né, científicos, né? Sim, Mas sim. você avalia que talvez boa parte das pessoas, não sei se metade, ou não sei se mais da metade ou menos da metade, se deixam levar mais pelos preconceitos do que pela ciência. Como você avalia isso? Eu acho que hoje está mudando muito. Hoje está mudando muito. Você pega 5 anos atrás, 3 anos atrás estava muito diferente de hoje. Hoje eu percebo que vários colegas nutris que eu conheço, tipo, que antes não eram a favor, hoje estão virando a favor, hoje estão testando o vegetarianismo aí na prática, percebo muito disso. Então, acho que cada dia que passa, cada ano que passa, mais e mais pessoas estão indo mais a fundo no tema. Pessoas que eu nunca imaginaria que virassem um dia vegetariano ou vegano estão virando.
Então, eu acho que a cada dia que passa, as informações, as pessoas estão aceitando mais as informações que acabam lendo. Uhum. Certo, mas você consegue estimar, assim, seus colegas de convívio, seja da medicina, da nutrição, se a maioria ainda é refratária ao vegetarianismo ou mais apoiadora? No meu convívio, a maioria é mais apoiadora. Uhum. Mas eu percebo que tem vários pacientes que chegam no consultório falando que, tipo, fui em fulano e infelizmente não aceitou, prefiro nem falar que sou vegetariana porque a pessoa já vai. Então varia muito, Uhum. varia muito. Eu não sei te dizer o certo quanto por Sim. cento, porque o meu lado de convívio social, que pelo menos as pessoas que eu conheço, são a favor ultimamente. Uhum. A maioria. Apesar de você ter sido a única vegetariana de uma turma grande na faculdade, mas aí acabou talvez criando um convívio mais forte com a galera que tem mais essa afinidade com o tema, né, talvez, né, ao longo dos tempos. E isso foi crescendo, né, essa questão de afinidade das pessoas com isso, né? Mas talvez muita gente ainda que está fora do seu convívio na profissão ainda seja mais refratária ainda, né? Aí cabe uma pesquisa científica até para analisar essa questão, quem sabe, né? Sim, sim. Entendi. Uma coisa que fiquei curioso, como profissional de nutrição, que tem esse foco no veganismo e tal, né? Eu fico preocupado assim, nossa, dá a impressão que tem tão pouco vegano no Brasil, né? Como é que uma profissional que se foca nessa temática, que parece uma coisa tão periférica na sociedade ainda, consegue até ter cliente, né? Mas dá a impressão que você não para de ter cliente o tempo inteiro, né? Até tinha secretária para conseguir ajudar a organizar os seus agendamentos, e fico até curioso assim, nossa, tipo, tem que ter bastante variedade de cliente, porque, tipo, não é sempre que eu vou me consultar com você, sei lá, uma vez por ano, algo do gênero, né? Então, para ter sua agenda sempre cheia, tem que ter uma variedade imensa de clientes, né? Como é que funciona isso? Tá crescendo muito o público vegetariano e vegano, muito, assim, não sei te dizer ao certo quanto, Uhum, porque eu nunca fiz cálculo dessas coisas, mas tá crescendo muito. uhum, Então, pessoas que assistiram no Netflix a Dieta dos Gladiadores e ficaram mais interessadas em testar na prática o vegetarianismo, pessoas que assistiram a da Health também, outro documentário, pessoas que seguem pessoas famosas, às vezes, no Instagram e acho interessante testar também. Então, eu acho que hoje em dia a informação sobre a nutrição vegetariana e vegana, ela tá muito mais fácil, muito mais acessível, e as pessoas entendem que consumir carne, consumir alimentos de origem animal não faz bem para a saúde delas. uhum, Então, eu acho que essa busca que o pessoal está tendo atrás da saúde tem feito muito com que aumentasse o público vegetariano e vegano. Então, esse período de pandemia, acho que as pessoas utilizaram um pouquinho mais o tempo delas para irem mais a fundo nessa parte de saúde mesmo. Tem pessoas que resolvem tirar só uma vez na semana, tem pessoas que resolvem tirar em todas as refeições, praticamente deixando só no jantar ou só no final de semana. Então, tem crescido bastante, mas a maioria vai tudo direto para o veganismo, porque quando começam a falar, vamos tentar pôr, sei lá, alguma coisa com origem animal, tipo, uma ricota, potássio, essas coisas no pão, as pessoas esquecem que existem outras opções, né, opções veganas, né? E aí a gente começa a conversar e começa a trazer diversas ideias e as pessoas ficam, então eu vou testar de ser vegana, e quando sentir vontade de comer uma coisa de origem animal, vai lá e come. uhum. Então, tá crescendo muito essa ideia. Então, Você tá sente, aumentando bastante. e mesmo com essa questão do crescimento do público, então você pode dizer que você é formada então desde 2013, né? Então vai dar 10 anos de formada, né? Parabéns, logo logo dá para comemorar os 10 aninhos, então, é isso? Sim. Uma década, olha só, atendendo. Então, desde que você se formou, já começou a atender, foi dando certo. Conta um pouco como é que foi o seu histórico de batalha, porque certamente não é fácil você conseguir construir uma carreira sólida e com uma reputação, né? Que as pessoas te conheçam, te procurem, né? Você indica alguém para mim? Chama a Priscila Matza. Eu mesmo já recomendei você, porque eu tinha você como... inclusive, eu me lembro quando eu te procurei, quando eu te não sei como é que eu te achei, não. Acho que foi procurando no Google, não sei, ou pela internet.
Aí eu vi o seu Instagram e eu fiquei maravilhado de ver que, diferente de outras nutricionistas que eventualmente fossem vegetarianas, conhecessem o assunto, você era engajada, assim. Eu vi que você mostrou nas suas fotos do Instagram uma participação em evento da SVB e tal, e que é uma organização que eu conheço faz muito tempo já, né? Desde meu início como vegetariano, já conheci a Marley Winkler, né? Presidente da SVB na época, e hoje da IVO, né? Já faz tempo da International Vegetarian Union. Ela é minha parceira faz tempo. Então, esse seu engajamento bem profundo nas organizações me deixou bastante, poxa, acho que essa pessoa é legal para eu estar junto, né? É, então, conta como foi o seu processo desse quase uma década de batalha para você se posicionar como uma nutricionista, né? No caso do tema de vegetarianismo, veganismo, esportes, né? Até se conseguir ter ah, uma sustentabilidade, né, profissional, né? Bom, quando eu comecei, eu tinha já criado um Instagram, mas não com o propósito de ficar procurando paciente na época, mas postava eventualmente, quando lembrava e colocava alguma coisinha. Então, eu comecei me divulgando entre os meus amigos, aí comecei atendendo amigos, na verdade, e no início a gente tem pouquíssimo paciente, não tem jeito. Então, uma semana vai ter, uma semana não vai ter. Hoje em dia talvez até seja mais fácil que o Instagram tá na moda, mas na época eu tinha acabado de inventar o Instagram, não fazia muito tempo. E aí, então, em paralelo a isso, a parte de atendimentos, que aí eu comecei a atender somente aos sábados, eu comecei a trabalhar com controle higiênico sanitário. Então, eu fiquei trabalhando numa empresa, nessa parte de controle higiênico sanitário, que é o que faz normalmente a vigilância sanitária. E de sábado, todo sábado, eu atendia. E aí eu fui construindo aos pouquinhos meus pacientes ali. Então, durante mais ou menos uns 5 anos, foi mais ou menos nessa ideia. E aí, o que eu fazia? De sábado eu atendia e na verdade, pegava de quarta e sexta-feira, atendia meio período, então começava às 5:30 da tarde e atendia até umas 10 horas da noite, até construir minha cartela de clientes. Quando eu me senti mais confortável, que já tinha pacientes me indicando, já tinha pacientes me procurando, sem eu postar no Instagram, sem ter essa preocupação, aí eu me senti confortável de sair da área de controle higiênico sanitário e só focar na parte de atendimentos. Então, em 2015, comecei em 2015? Agora me perdi. Não, 2017. Em 2018. 2016, 2018. Por volta disso. Aí eu comecei só a me dedicar nessa parte de atendimento. E aí, quando chegou a parte da pandemia, que foi possível de fazer as consultas online, eu pude atender pacientes do Brasil todo, de fora do país também. Então, hoje eu tenho pacientes que moram na Alemanha, pacientes dos Estados Unidos, do Canadá. Uau. Tem de tudo quanto é lado. Nossa. E então, eu percebo que no período de pandemia foi onde teve uma demanda aí maior de procura relacionada ao vegetarianismo e veganismo. Uau, que E aí eu me interessante. senti confortável só para ficar com as consultas aí. Parabéns pela sua trajetória. Foi certamente muito suor, né? Muitos nervosos, né? Enfim. E eu Mas, lembro que na época, quando eu ia para o consultório, eu fazia o controle higiênico sanitário, eu levava na minha mochilinha adipômetro, levava uma bolsa com a balança, então não tinha jeito, que ficava andando para tudo quanto é lado de São Paulo, de ônibus e metrô, então hoje eu me sinto que tá muito melhor. que massa. Aliás, falou que atende gente de vários países do mundo, mas eles são brasileiros ou são gringos mesmo? Não, são brasileiros. Eu não me dou muito bem falando inglês e nem espanhol. Quem sabe, Eu só tenho que falar no cheese, no egg, vegan, quem sabe possa uma hora expandir esse mercado ainda, então, hein? Eu sou professor de inglês e espanhol também. Preciso aprender. Pô, com o seu conhecimento e essa sua simpatia, precisa atingir também pessoas fora que não falam português também. Puxa vida, merecem. O mundo merece o teu conhecimento, o teu trabalho. Obrigada. E me fala o seguinte, então,
quanto à questão do presencial, da pandemia, que acabou quebrando essa possibilidade de fazer presencial por um bom tempo, talvez 1, 2 anos pelo menos, né? Como é que foi, né? Porque suponho que muita gente tinha muita essa coisa, até como eu na minha área de aula de idiomas, né? Havia muito essa questão, não, só quero ter aula presencial, ou para você também consulta presencial. E realmente imagino que também tenha coisas como aquela coisa do adipômetro e tal, que vai fazer aquela análise do corporal, antropometria, que uma vez acho que você me fez pessoalmente, quando foi minha primeira consulta com você, em São Paulo, né? Aí dá para fazer somente dessa maneira, né? Presencialmente, né? Então, conta pra gente quais são as diferenças de poder fazer um atendimento presencial, né? Ou também à distância, né? E como é que foi a pandemia, no que ela afetou, além do que você já falou pra gente? Tá. Tanto a consulta online quanto a consulta presencial, elas são iguais no sentido de duração, no sentido de conversa, de fazer o planejamento alimentar. A única diferença é que a gente consegue fazer essa avaliação de porcentagem de gordura corporal, tá? Uhum. Só que, posso ser bem sincera, isso Hum. aí é o que é o menos importante. É. O que muda na pessoa se ela saber que ela tem 22% de gordura, 21%, 23%? É. É um número, é um parâmetro, isso não muda nada na saúde dela, Tá. nada no desempenho dela. Hum. Então, como a gente consegue ver se está ganhando volume de massa muscular, se está perdendo gordura corporal? Por incrível que pareça, o exame de sangue mostra isso pra gente. É mesmo? Aham. Níveis de creatinina vão mostrar pra gente o volume de massa muscular, níveis de triglicéridos vão mostrar se a pessoa está ganhando massa muscular, está perdendo gordura corporal, está ganhando gordura corporal, Uhum. níveis de insulina, níveis de ureia. Então, esse combo todo de níveis sanguíneos mostram como estão aí as respostas do organismo da pessoa. E essa parte da avaliação de gordura corporal um profissional que pega nas dobras, as dobras são as gorduras, puxa ali a gordura. De profissional para profissional vai dar diferença. De marca de adipômetro para outra marca de adipômetro vai dar diferença. Se for mulher que aperta de menstruar, vai dar diferença. Nossa. Então, assim, não é um valor 100%. E a nutrição, ela não é uma nutrição, ela não é uma ciência exata. Então, é importante das pessoas se desapegarem dessa parte de porcentagem de gordura corporal e se olhando no espelho, vendo diferença, puxando mais carga nos treinos e vendo diferença, vendo que consegue acordar e dormir com muito mais facilidade, ter muito mais energia ao longo do dia, não ter sonolência ao longo do dia. Então, tudo isso é muito superior ao número de um adipômetro que vai mostrar de porcentagem de gordura corporal, sabe? Então, já deixa daí bem claro para a pessoa. Uhum. Mas Certo. qual é a diferença? Então, realmente foi até interessante, claro, a despeito de ser trágica a pandemia, mas por um lado foi muito interessante a pandemia para quebrar talvez um estereótipo que não é legal fazer a consulta online. Na verdade, ajuda muito, fica muito mais prático tanto para o profissional como para o paciente, em muitos casos. Em muitos casos, acabou viabilizando esse alcance melhor da comunicação entre paciente e profissional, para você pelo menos. Antigamente não era permitido consulta. Ah, não era permitido, nem permitido? Nossa. Não, era permitido somente, por exemplo, você passou comigo uma vez presencial e depois você se mudou, sei lá, para Toronto. Aí você tá lá morando em Toronto e quer fazer uma consulta online, como você já tinha passado pela primeira vez de forma presencial, você poderia fazer a segunda consulta de acompanhamento de forma online. Mas para a primeira consulta não era permitido. Nossa, antigamente. caramba. Aí eu acho que hoje, pelo menos, a conselho percebeu que não tem diferença, é a mesma coisa. A consulta vai ser tão boa quanto, vai ser a mesma coisa. Ah, que bom. Então, pelo menos essa questão foi uma coisa, né, minimamente boa da pandemia, né, apesar de ser tão trágica, mas esse aspecto, então, foi positivo, então, né, de quebrar um estereótipo, um mito que dificultava o trabalho, né, das pessoas e alcançar o profissional, então, pelo visto, né. Então, ok. Bom, já são quase 10 da noite, já são 10 da noite agora. A gente previa por volta de meia hora, e mais um pouquinho talvez aqui da nossa conversa. Acho melhor a gente já ir encerrando aqui para dar espaço para você poder descansar, para mais um dia, para o pessoal também, e não ficar tão longa essa nossa conversa. E eu também
vou acabar a minha segunda parte do meu jantar agora, com todos os nutrientes que você tem me recomendado. Estou tomando todo dia direitinho a suplementação de ferro, de B12, de tudo mais, com não só carboidrato, proteína, mas tudo mais, com os micro, com cogumelos, com brócolis, com tudo mais, cenoura, verdura. Eu sempre lembro de você quando eu vou no meu dia a dia no mercado, viu, Pri? Ah, legal, aí sim. E obrigada pelo convite. Foi muito bom fazer parte aqui. Massa. Bom, só para encerrar então, você gostaria de então dar alguma dica para o pessoal que eventualmente tenha ainda alguma dificuldade de cuidar melhor da própria alimentação e eventualmente o que mais talvez você sentiu que teve um estalo legal para as pessoas para conseguir dar uma melhorada na motivação delas de melhorar a alimentação e nutrição delas? Tá, para as pessoas que são onívoras, por exemplo, e querem acordar vegetarianas ou veganas, elas podem fazer isso sem medo, não vai faltar nutriente, pode ficar preocupado. Não vai faltar nutriente quando a gente pensar num conjunto como um todo, em carboidratos que vão gerar energia, pensando aí em cereais e tubérculos, cereais seria arroz, quinoa, trigo, aveia, tubérculos, batata, mandioca, mandioquinha, inhame, proteínas visando sempre leguminosas, a turma do feijão. Tem cara de feijão é proteína, então feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, grão de soja, as variações da soja, tofu, tempê, proteína texturizada, gordura de forma adequada, então gorduras seriam de preferência gorduras boas, do tipo azeite, nozes, sementes, castanhas, gergelim, folhas e legumes, sempre uma verdura, folha escura, verde escura, e um legume com formato, abobrinha, brócolis, berinjela. Quando a gente faz esse combo, pensando em almoço, pensando no jantar, leguminosa, a turma da proteína tem que aparecer no almoço e no jantar. Se não aparecer no almoço e no jantar, aí tudo bem, aí vai faltar proteína mesmo. Mas se aparecer no almoço e no jantar, não vai faltar. Então, assim, quem tem vontade de se jogar no vegetarianismo, se joga, conheça novos sabores, testa receitinhas, mas não vai com medo porque não vai faltar nutriente quando o negócio é feito de forma adequada. E faz exame de sangue sendo vegetariano ou não vegetariano ou vegano, tem que ver B12, ferritina, vitamina D, independentemente da escolha alimentar. Uhum. Mas essa é a dica mesmo. E para pessoa que já é vegetariana, por exemplo, ou vegana, mas como eu, pecava um pouco na correria do dia a dia e não cuidava muito bem da alimentação, qual que é o toque para a pessoa se ligar e começar a realmente ter... Oi? Fazer exame de sangue, isso daí não é opcional, isso é obrigatório mesmo. Uhum. Ver níveis de B12, de ferritina, vitamina D, se tiver carência, procura um profissional que saiba interpretar a análise dos exames, deixar tudo em ordem, depois terminar a suplementação, não refazer a mesma suplementação, e sim refazer os exames de sangue para ver como foi a resposta, né? As pessoas acham, agora que terminei de tomar o suplemento, já estou 100% melhor, né? Sim. Não é bem assim que funciona. Eu sinto que, para mim, o conhecimento sempre é a base para a motivação, né? Então, você conversa com um profissional, como você verifica o exame de sangue, aí você tem aquele estado de choque, assim, porra, acho que eu tô precisando me mexer aqui, né? Sim, sim. Então, massa. Então é isso aí. Muito obrigado, viu, querida Priscila Matza. Espero estar junto contigo sempre aí, com a sua orientação muito preciosa. E muito sucesso para você e para todos os seus clientes, os pacientes, para quem assistiu a gente e vai assistir ainda. Desejo muito sucesso, felicidade e saúde. Obrigada, igualmente. Obrigadão mesmo. Um abraço. Valeu. Vou fechar aqui agora, então, no G da Animais no Instagram. E vou fechar também aqui. Peraí. Fechando aqui no Instagram.